toda a igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? É um privilégio trazer a palavra nesse dia tão especial. Estava até falando com o Misael hoje cedo, e recentemente eu descobri que o Dia das Mães é o segundo dia que mais movimenta o comércio, perde só para o Natal. A gente sempre tem uma mãe que quer homenagear. Se não é uma mãe que nos gerou, a gente tem alguém que a gente considera como mãe, chama de mãe, que a gente vê essa figura materna. E a mãe é super importante. Mas também ser mãe nem sempre é fácil. Ser mãe tem seus desafios, mas tem suas características tão bonitas que Deus separou para que a mulher pudesse ter esse privilégio de ser mãe, de gerar vida. Eu quero ler com vocês, para começar a nossa reflexão sobre as mães e sobre as mães que podem nos ensinar tanto na Bíblia. Eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 2, a partir do verso 1. Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pelas margens. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscar. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha do faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, do qual ela passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas eu o tirei. Aqui nós vemos a história de Moisés, mas para que tivesse Moisés, teve Joquebede, mãe de Moisés. E veja só que cenário que ela tinha ali para gerar o filho, né? O faraó tinha acabado de dizer: olha, se nascer menino, é para matar. E passou o recado para as parteiras. Só que as parteiras temiam a Deus, porque viam que as hebreias elas eram tementes a Deus. E aí elas não cumpriram aquilo que o faraó falou. Aí o faraó falou: se nascer menino, então elas não querem matar, então se nascer menino é para jogar no rio. Ou seja, ele estava fazendo de tudo para que se nascesse menino não desse continuidade. Por isso Joquebede, quando tem Moisés, esconde ele. Esconde ele por 3 meses. Depois de 3 meses não tem mais como esconder. Está chorando muito, está chamando a atenção, alguém vai desconfiar, alguém vai ficar sabendo. Aí ela tem uma missão difícil. Ela coloca ele ali num cesto e deixa ele num rio. É o que a Bíblia fala para nós, é o que a Bíblia nos mostra. E aí, olhando para essa história de Joquebede, a gente já começa a refletir que privilégio que é ser mãe, mas também que dureza. Às vezes é difícil. Quando nasce uma mãe, já tem julgamento em cima da mãe. A mãe está grávida, já tem alguém olhando e pensando assim: olha, você está comendo pouco, tem que comer mais, porque quando eu estava grávida eu comia tanto. Você está comendo muito, é perigoso. E aí a mãe já, desde que ela está grávida, porque a mãe quando está grávida já é mãe, o pai não. Disse que o pai nasce quando a criança nasce, né? Aí cai a ficha: putz, sou pai. A mãe não. A mãe ficou sabendo que a mãe já ama desde ali. Já fala com a barriga, já sente a vida ali dentro.
É um privilégio para a mulher, mas também tem seus desafios. E a mulher, ela tem que ser forte. A mulher, ela tem que ser forte porque ser mãe vai ter momentos em que você vai ter que pensar bem, colocar na balança o que eu vou fazer e para o melhor do meu filho. E aí a gente já vê que Joquebede acabou tendo esse momento onde ela precisava fazer o que era melhor para o filho dela. Se fosse hoje, talvez eu fico imaginando assim, ela conversando com as amigas: olha, eu tive um filho, estou escondido aqui com ele, mas eu vou ter que colocar ele no rio. Talvez as amigas, algumas delas iriam ficar julgando: mas como assim você vai botar o menino no rio? Que perigoso! E se acontecer alguma coisa, se ele morrer? Não, você tem que fazer alguma coisa, você não pode aceitar isso. Ou outras irão dizer: não, tem que fazer isso mesmo, tem que colocar. E aí já tem aquele julgamento em cima da mãe. Não é diferente para as mães de hoje em dia. As mães de hoje em dia, eu me lembro, eu estava conversando com o meu patrão, antigo patrão. Falei: minha esposa está grávida. Ele: que legal. Aí a esposa dele chegou e falou assim: não descobre o sexo do neném não, porque não pode descobrir, e porque não sei o que, não sei o que lá. Aí eu pensei: ainda bem que a Rafa nem está aqui para ouvir, porque está grávida e já vem aquelas ideias: não, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser... E sempre assim. Tem os desafios. A maternidade, ela é linda. Deus escolheu a mulher para ser mãe. Se a gente olha na Bíblia e vê a história de Eva, Eva só passa a se chamar Eva quando eles saem do jardim, porque é a partir de Eva que vinha a vida. Eva significava isso, aquela que dá vida. A vida vem da mulher. Olha que coisa linda. Deus sabia que tinha que ser a mulher. Tinha que ser a mulher, porque a mulher, ela é forte, porque a mulher, ela ia saber. E aqui, por mais que doesse no coração de Joquebede, ela sabia o que era melhor para Moisés. Se eu fico com Moisés, vão ouvir, vão vir aqui, vão matar ele. Eu vou colocar no rio. Vou colocar no rio porque aí ele tem chance de sobreviver. Vai que alguém acha ele. Talvez ela tenha pensado isso. E veja só que Joquebede não foi uma mãe qualquer não. Ela gerou a Moisés, ela gerou a Arão e ela gerou a Miriam. E essa também, que mulher inteligente, pequenininha, uma criança. E a Bíblia já conta que ela ficou de olho para ver o que ia acontecer comigo. Já pensou se Joquebede não tivesse cuidado bem de Miriam, não tivesse educado bem Miriam? Ela não teria tido essa ideia: vou que seguir esse cesto com meu irmão para ver o que vai dar. E se ela não tivesse feito isso, ela não teria visto que a filha do faraó tinha encontrado Moisés. E aí a própria mãe de Moisés não teria tido o privilégio de amamentar Moisés, de cuidar de Moisés no começo. Joquebede, uma mãe que ensina tanto pra gente, porque ela teve ali o privilégio de gerar Moisés, que tirou o povo do Egito. Teve o privilégio de gerar Arão, que foi ali e cuidou do povo de Deus. E também gerou Miriam, que aqui a gente vê que foi esperta, que quando o povo sai do Egito, ela puxa o povo e canta e dança e agradece. O povo que estava reclamando, não, ela vai lá: não, a gente saiu da escravidão, saiu da prisão. E aí a gente percebe que a criação de uma mãe faz toda a diferença. A criação de uma mãe é essencial na nossa vida. O que seria de nós sem as nossas mães? O que seria de nós sem as nossas mães? É difícil de pensar. Eu tinha um amigo que ele não gostava de comemorar o Dia das Mães. Ele era muito pequeno e a mãe dele faleceu. E aí, depois de muito tempo assim, ele já estava mais adolescente. E aí ele percebeu que ele tinha uma mãe. Ele tinha uma mãe, a avó dele cuidava dele, o pai dele deixava ele na avó dele. Aí ele falou assim: vó, você é minha mãe. A gente sempre tem alguém que demonstra para nós esse cuidado, essa preocupação, esse amor. O amor de uma mãe não tem medida.
Veja o amor que Joquebede teve por Moisés. Ela sabia que ela precisava se desfazer, mas Deus recompensou ela. E o amor de uma mãe é isso. É um negócio que o homem nunca vai entender, porque, como a gente falou hoje cedo, é o amor de Deus. O amor de uma mãe é tipo isso. Deus ama a gente incondicionalmente, e uma mãe ama seu filho da mesma forma. Ela só queria o melhor para Moisés. Então, vai doer. Imagine Joquebede, vai doer. Eu imagino que ela fez aquela cesta chorando, aos prantos, preocupada com o que ia acontecer, mas ela sabia que ela tinha que fazer. E o amor da mãe, ela faz isso. Ela transforma. O amor de uma mãe supera qualquer coisa. O amor de uma mãe supera esses preconceitos que, desde quando ela está grávida, surgem esses preconceitos. Não importa. O que importa é o que é o melhor para o meu filho. É isso que leva uma mãe a continuar, leva uma mãe a seguir em frente. O amor. É o amor que ela tem pelos seus filhos. Outra mulher que, um exemplo de amor, é quando a gente fala de Rispa, que amava tanto seus filhos e ficou lá do lado deles. E fez o rei Davi parar e pensar: opa, eu fiz alguma coisa ali que não está certo. Vou dar atenção para essa mãe que está ali protegendo os seus filhos. O amor de uma mãe fez um rei, um homem segundo o coração de Deus, parar tudo que ele estava fazendo e pensar: opa, deixa eu prestar atenção nessa mãe aqui. O amor de uma mãe é uma coisa imensurável. Imensurável. E a gente que está na igreja, a gente tem mais na igreja. Eu, para voltar para a igreja, fui muito abençoado por um casal. E aí eu brinco, que são meus pais de fé. E os meus pais também falam: vocês são os pais de fé do meu filho. E a mãe quer isso, a mãe quer que o filho cresça bem, que o filho fique saudável. E a mãe quer, acima de tudo, o bem-estar do seu filho. E Joquebede queria, acima de tudo, o bem-estar de Moisés. Por isso ela abre mão dele. Mas veja só você que Deus acaba recompensando a Joquebede. Porque, como eu disse, Miriam foi lá, ficou de olho. E aí, de repente, ela vê que as mulheres estavam ali mexendo no cesto e tal. É um filho de um hebreu. E agora o que eu vou fazer? Chega ela lá: você quer que eu leve lá para as hebreias para elas cuidarem dele? Porque imagine só, um monte de hebreia tendo filho e os filhos morrendo, porque era a lei. Tinha um monte de mulher que podia amamentar aquela criança, cuidar daquela criança. Miriam foi muito esperta. E ela foi muito esperta porque ela conseguiu levar Moisés até sua própria mãe. E aí vem um ponto também importantíssimo da maternidade, que é o detalhe da criação. Mas veja só você, a gente leu aqui o capítulo 2 e viu que Moisés nasceu, a mãe dele foi lá, precisou esconder, colocou ele no rio, ele foi até um lugar, a filha do faraó achou, mas não falou o nome dela. A gente sabe que é Joquebede porque mais pra frente a gente vê o nome dela, mas aqui não citou o nome dela. E aí a gente fica assim: mas não está falando o nome dela. E aí muitas vezes a figura da mãe é essa. É aquela mãe que está ali no alicerce, cuidando do bem-estar do seu filho, preparando o seu filho, preparando ele para o mundo, cuidando dele, mostrando o amor que ela tem, que é aquele amor que supera tudo, passando esse amor para ele, ensinando ele acima de tudo. Só que ela nem é citada. Cadê o nome dela? A gente falou aqui de Maria. Veja só Maria, Veja a reflexão que o pastor Marcos trouxe para a gente. Maria teve Jesus, cuidou de Jesus, deu de mamar para Jesus, limpou Jesus, educou Jesus, ensinou Jesus a falar. Com certeza ela fez um monte de coisa para Jesus. Mas está tudo ali, não está na Bíblia, não fala. Mas a mãe não importa, a mãe está ali, preparando, ensinando, educando, preparando os alicerces escondidinha, fazendo tudo para o bem do seu filho. E aí que privilégio que a mãe tem. Eu lembro uma vez que uma mulher falou assim: a melhor coisa que tem é quando alguém fala assim:
Ai, mas o seu filho é tão bom. Ai, seu filho é isso. Porque daí você sente assim, eu fiz o meu melhor. Cumpri com aquilo que eu precisava. Cuidei do meu filho. Eduquei meu filho. E é isso que as mães querem. Para Joquebede não importava se ela fosse citada, se ela não fosse. Não importava se soubesse quem ela era, quem não era. Ela só queria o melhor para Moisés. Ela vai e faz tudo o que for melhor para ele. E aí ela vem e tem o privilégio de educar ele. E aí veja só como a educação de Moisés é importante, que depois ele cresce e se torna Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para pegar o povo do Egito, para tirar o povo do Egito, para libertar o povo. Ela educou Miriam, ela educou Arão. E aí a mãe, ela tem essa missão, e é um privilégio de Deus, educar os filhos, ensinar os filhos, cuidar dos filhos. E aí quando a mãe vê que o filho cresceu, nossa, olha, meu filho já cresceu, já está aqui cuidando do povo. Imagine Maria, quando começa a ver o ministério de Jesus, as pessoas sendo transformadas pelo que Jesus falava, as pessoas sendo transformadas porque Jesus derramava bênção, sendo transformadas porque Jesus dava milagres, as pessoas eram curadas. Imagine a alegria de Maria. Imagine só. E não é citado na Bíblia, mas eu acho que para mãe, para quem é mãe, é fácil de pensar e chegar a essa reflexão. Nossa, olha só Maria, né? Como ela cuidava de Jesus. Ela devia ficar feliz. Mesma coisa a Joquebede. Agora veja só que Joquebede, ela acaba tendo outro desafio, porque ela tem o privilégio de cuidar ali do seu filho, de amamentar o seu filho, mas é só no comecinho. Depois ele tem que seguir em frente. E aí Moisés, ele passa a ser cuidado por outra mulher. E aí ele tem outra mãe. E aí é como eu falei, às vezes a gente está na igreja e tem outra pessoa que a gente fala, essa aqui é minha mãe, né? Eu sou amigo de um rapaz chamado Bruno Buissa, e toda vez ele fala assim, eu amo a pastora Sueli, ela é minha mãe, é como se fosse minha mãe. A gente tem mães que a gente considera assim, cuidou de mim, eu era pequeno e ia lá. Coração de mãe é assim, tem espaço para todo mundo, tem espaço para cuidar de todo mundo. E aí aquela mulher, a Bíblia não fala, ela podia ter filho, não podia, não sei, mas no coração dela cabia Moisés. Ela queria cuidar de Moisés. Ela falou, olha, você amamenta ele, cuida dele no começo, depois eu vou cuidar dele como filho. E você percebe que ela tem amor, porque ela dá para ele um nome. Ela fala, vai se chamar Moisés, porque ele surgiu da água. Das águas o tirei. Veja só como ela assume isso para ela. É o amor de mãe. O amor de mãe é o que dá a força da mãe. O amor da mãe é o que dá essa força para ela continuar, para fazer aquilo que é melhor, para ela cuidar do seu filho da melhor forma. A mãe, ela às vezes faz alguma coisa com o filho, e o filho, ela fala assim, vai chorar, mas é pro seu bem, não é? Eu lembro, recentemente a gente teve que dar vacina na minha filha, né? Vacina de 4 meses. A de 2 meses e a de 4 meses são 3 vacinas. E são aquelas vacinas que doem. E aí a gente levou a Ana Luísa. E aí a minha esposa falou assim, você segura ela, segura bem que você é mais forte, e deixa a mulher aplicar a vacina, tá bom? Minha esposa, acho que na 3ª vacina já estava quase chorando junto com a minha filha já. E aquilo dói no coração, né? A mãe vê a filha chorando, vê o filho chorando, ela se compadece também. Dói também numa mãe. Mas eu acho que ela devia estar pensando assim, é pro melhor dela. É pro melhor dela. E ser mãe é um privilégio. Ser mãe é uma honra. Deus escolheu as mulheres para serem mãe, para gerarem vida, mas também tem seus desafios. E aí os desafios vão surgindo. Eu tenho que fazer isso porque é o melhor para o meu filho. Eu tenho que fazer isso porque meu filho possa crescer, para que minha filha possa crescer e ser uma boa pessoa. E aí tem aquela famosa frase, né, que as mães falam, dói mais em mim do que em você, não é?
E as mães são donas das melhores frases, né? São donas das melhores frases. Tem mãe que vai falar: ah, se eu for aí achar. Sempre tem alguma... A gente sempre lembra da mãe, lembra de alguma frase que ela falava. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, por exemplo, sempre falava assim: ó, tudo que é em excesso é ruim. E ela usava para diversas coisas. Mãe, posso ir na casa do fulano? Você já foi 3 fins de semana seguidos. Você quer ir de novo? Ah, mas é que... Não, tudo que é em excesso é ruim. Tudo que é em excesso é ruim. Ou senão aquela mãe que sempre fala assim: ah, mãe, eu posso ir no cinema? Não, não pode. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. É ou não é? E as mães, elas fazem isso por quê? Porque elas sabem que é o melhor para os seus filhos. Às vezes a gente, quando criança, não está nem pensando: ah, por que não deixou eu ir no cinema? Que coisa chata. E aí às vezes a mãe estava ali um pouquinho mais apertada, a família apertada, e ela está ali pensando no que é o melhor para a família dela, se sacrificando. E a mãe faz isso. A mãe se sacrifica. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim: ah, tá tão difícil lá em casa, a gente tá com pouca coisa, tal. E ela contou uma história, me cortou o coração. Falou assim: olha, hoje de manhã tinha só um pão, e eu dei pro meu filho, deixei ele comer. Não come nada. É isso que mamãe faz. Ela tira dela para que o filho possa ter. E o que dá a força para a mãe é esse amor que ela tem por esse filho. Ela prefere que ela passe fome, mas que aquela criança cresça saudável, que aquela criança possa ter tudo de melhor que ela pode oferecer. E é daí que vem a força da mãe, do amor, o amor que ela tem. E a gente encontra na igreja esse amor. Deus ama cada um de nós incondicionalmente. Eu acho que por isso que Deus pega e fala: olha, Maria, você vai dar luz, vai nascer Jesus. Porque Ele precisava de alguém que tivesse esse amor em carne, o mesmo amor que Ele tem em espírito por cada um de nós. Porque o amor de mãe é o amor que mais vai se aproximar do amor de Deus. O amor de mãe é incondicional. A mãe só quer o melhor pelo seu filho, por amor. O amor supera qualquer desafio. O amor supera os preconceitos que a sociedade vai passar. O amor supera o medo de perder o seu filho. Ela tinha medo. Ai, meu filho vai morrer, mas eu tenho que fazer isso por amor. E aí o amor que dá força, é o amor que fortalece a mãe, que move a mãe para frente. E a gente foi tão bem cuidado por nossas mães. A gente que teve esse amor, recebeu esse amor. A gente cresce em estatura, a gente cresce em sabedoria. A Bíblia fala, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Fico imaginando ali Joquebede para Moisés, para Arão, para Miriam pequenininha, ensinando sobre a palavra, falando sobre Deus, ensinando eles o caminho que eles deviam andar. Ó, esse aqui é o caminho, não se desvia. Imagina ali Maria cuidando de Jesus. Quantas mães a gente não pode ver na Bíblia que dão esse exemplo de amor, de cuidado, mulheres fortes que cuidaram dos seus filhos. Quando eu penso na minha mãe, eu penso nisso, nessa mulher forte. Minha mãe passou por uns perrengues na vida, quem não passa? Mas ela sempre cuidou de mim e do meu irmão com muito amor, com muito carinho. E a força dela sempre foi a gente. E é isso que uma mãe faz. E aí eu já caminho para a conclusão da palavra, justamente falando disso, dando esse curto testemunho. Minha mãe, eu lembro assim, uma história, né? A gente foi para Curitiba visitar uns parentes, e aí o carro estava sem seguro, meu pai foi sair com o carro, roubaram o carro. E aí minha mãe, ela pegou, já estava planejado de ir com a gente no shopping, para conhecer o shopping lá de Curitiba. Aí meu pai pegou um carro emprestado, a gente foi,
Aí quando a gente sentou para comer, a gente sempre ia, na época era no Habib's, não tinha Habib's em todo lugar, né? A gente gostava de ir no Habib's. Aí meu pai, ele pegava, por exemplo, era um quibe, uma esfirra de carne e uma de queijo. Para cada um. Uma dessas para ele, para minha mãe. E aí minha mãe foi com a gente, foi lá no Habib's, pegou uma esfirra de queijo para mim, uma de carne, uma de queijo para o meu irmão, uma de carne. Não pegou quibe, não pegou nada para ela, não pegou nada para o meu pai. E aí a gente estava comendo, meu irmão começou a comer e falou assim: mãe, tá faltando o quibe. E aí minha mãe, obviamente, ficou ali, chorou um pouquinho, mas ela estava fazendo aquilo que era melhor. Ela não tinha como comprar mais coisas e pensar: poxa, agora a gente vai ter que dar um jeito com o carro, a gente vai ter que voltar. Na cabeça da mãe está martelando um monte de coisa, mas acima de todas as coisas está pensando: eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que criar meu filho. E tudo que as mães fazem é pensando no bem-estar dos filhos deles, dos filhos delas. É ou não é, mães? É ou não é? É isso que move a mãe. E as mães, elas têm essa força justamente por causa do amor que elas têm. Elas têm essa força justamente porque é o amor que supera as coisas. E aí, pensando nesses exemplos que as mães têm e passam pra gente, pensando nesse cuidado, nesse amor que as mães têm com a gente, eu queria chamar as mães aqui na frente para que a gente pudesse orar por vocês. Queria chamar as mães que estão aqui para que a gente pudesse agradecer por vocês. Agradecer porque em vocês nós vemos esse amor. Em vocês que nós nos sentimos amados. Se não fosse por vocês, o que seria de nós, não é? Eu falo hoje, além de amar, sempre amei minha esposa, mas agora além de minha esposa, ela é também mãe. E aí eu fico vendo assim, que coisa linda, maravilhosa que é a maternidade. Tem seus desafios, tem sim. Tem o preconceito, vai ter o julgamento, vai ter. Mas não tem problema, porque a mãe ama tanto que supera qualquer coisa. E aí eu vejo esse amor que a Rafa tem com a Ana Luísa, eu falo: meu Deus, isso é tão lindo. Deus realmente é genial, porque escolheu a mulher para ser mãe, para gerar vida, para trazer vida. E esse amor de mãe é uma coisa linda, linda. Então eu quero orar para que Deus possa sempre usar esse amor que vocês têm, que é imensurável. Porque tudo que vocês querem é que os filhos possam reconhecer esse amor. É o amor que vocês têm. Desde o ventre, está ali uma sementinha ali. Para a mãe, já é mãe já. Já é mãe. Amém? Vou pedir para vocês colocar de pé. Estender sua mão aqui. Que a gente possa orar agradecendo por essas mulheres, por essas mães que estão aqui. E você na sua casa, que é mãe, feche seus olhos também. Receba essa oração, amém? Senhor nosso Pai, nós colocamos na Tua presença agradecendo imensamente por essas mulheres que têm tanto amor por nós, Pai. Essas mulheres que cuidam dos seus filhos, que educam seus filhos, que não só seus filhos, mas aqueles que se aproximam delas, também precisando desse amor. Que o Senhor esteja cuidando delas, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo delas, Pai. Que o Senhor esteja cuidando da saúde delas, do bem-estar delas, Pai. Porque elas sempre se preocupam, em primeiro lugar, com os filhos. Então nós pedimos para o Senhor, Pai, que o Senhor esteja nos ajudando também a cuidar delas. E que o Senhor também esteja fortalecendo elas. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a mostrar para o mundo o que é o poder e o amor de uma mãe. Pai, o Senhor nos amou e enviou seu Filho por meio de Maria para que nós tivéssemos salvação. Pai, o Senhor nos amou e o amor que essas mães têm por seus filhos é similar ao amor, Pai, que o Senhor tem por cada um de nós, incondicional. Tudo que uma mãe quer é, acima de tudo, o bem-estar dos seus filhos, assim como o Senhor quer o nosso bem-estar. Por isso, que privilégio que nós temos de estar aqui orando por essas mães
que estão aqui, Pai, diante de Ti, que estão aqui, Pai, na Tua casa, servindo a Ti, para demonstrar para o mundo esse amor, Pai, esse amor que elas têm, esse amor que elas têm por cada um dos filhos e filhas delas, Pai. Oh Deus, abençoa a vida dessas mães, abençoa, Pai, a vida dessa igreja, como a gente já orou, para que essa igreja seja uma mãe na vida de pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de esperança e de salvação, e que essas mães que estão aqui sejam instrumentos nas mãos do Senhor, para levar essa palavra, para levar esse amor, Pai, que o Senhor tem por nós, que o Senhor usa a vida delas, para que nós possamos ver esse amor. É assim que nós oramos, pedindo e agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém.